Gente, esse é o comandante da Companhia do Corpo de Bombeiros aqui em Imperatriz. Nós vamos falar, entre outros assuntos, sobre a paixão por ser bombeiros. Vamos falar também sobre esse papel de fundamental importância que vai desde combate ao incêndio a dicas de salvamentos no dia a dia. O bombeiro é muito chamado quando acontece acidentes, inclusive domésticos, né? Eles têm uma preparação assim formidável de cuidar do próximo e de salvar vidas. Dentro das ações de bombeiro, qual foi a que mais te deixou satisfeito? Aquela que você vai viver 100 anos e, se não tiver um Alzheimer, vai guardar na lembrança? Foi o combate a incêndio na Pedal Leve que ocorreu aqui em Imperatriz em 2015, onde várias edificações foram atingidas pelo fogo. Foi uma operação que durou várias semanas. Para a gente conseguir controlar o fogo, foi quase 24 horas de intensos trabalhos lá no local, mas é um motivo de grande satisfação não ter se ferido nenhuma pessoa civil e também nenhum bombeiro na operação, que poderia ocasionar acidentes graves, inclusive com óbito de bombeiro, porque a operação foi bem complexa, mas graças a Deus eu comandei essa operação durante toda a noite e parte do outro dia, e com esse saldo positivo, porém com vários danos materiais nas edificações que foram atingidas pelo fogo. É uma profissão inspiradora, mas como você vê, imagina ficar uma noite inteira apagando o incêndio, correndo o risco de ter alguém, um homem ou uma mulher na tropa, é assim que é citado, né? Ali na operação, correndo o risco de se ferir, de se machucar, de até mesmo morrer. Como é que fica o psicológico? Sem dormir e às vezes nem tempo de comer, próximo às chamas, com um peso muito grande no corpo, tendo que comandar todos os outros. Desgasta? É bem desgastante o serviço de bombeiros e nós recebemos um treinamento durante o curso para preparar a gente psicologicamente e fisicamente para enfrentar as mais difíceis situações, como acidentes com todas as pessoas em óbito, acidente de trânsito, e que entre essas pessoas, às vezes, a gente encontra crianças. Isso é muito traumatizante, precisa de um trabalho psicológico para que o profissional não tenha um trauma e não fique abatido e não prejudique as próximas operações. Então, isso você falou que o CFO leva quantos anos essa preparação, que vai desde a parte didática, acadêmica, até esse treinamento psicológico, eu acredito que seja o mais intenso, né? São 3 anos com aulas de manhã e de tarde e muitas atividades também noturnas, porque as ocorrências elas acontecem de manhã, de tarde, de madrugada, à noite, sábado, domingo, feriado. Então é preciso a gente ter as atividades em todos os dias, inclusive nesses fins de semana, feriado, e atividades de madrugada, porque são essas horas que também pode acontecer e a gente tem que intervir. Quando uma casa está começando um incêndio, a gente chama, a primeira coisa que vem na cabeça é o bombeiro. Quando uma criança engasga, por incrível que pareça, eu como mãe, né, mãe de já que não é mais criança, mas assim, quando meu filho tinha algum problema, eu não vinha, não era nem da época do SAMU, o SAMU já está vindo aí mais recente, apesar de que já existe há muito tempo, né, em outras cidades, mas na minha região não era tão comum, a gente chamava mesmo, era o bombeiro. Uma criança se pendurou na árvore, um animal de estimação, tudo vem na cabeça, liga para o Corpo de Bombeiros. São muitas as situações, as adversidades são bem grandes. Exato. As maiores ocorrências atendidas em quantidade no ano passado foram de capturas de animais, resgate de animais, pois entre duas casas acontece muito de ficar um vão que alguns cachorros e gatos entram e é preciso nossa intervenção, porque senão ele não vai conseguir sair e vai acabar morrendo lá por falta de beber água e comer. E por isso é importante que as pessoas tapem esses vãos entre duas casas, esses locais que eles podem se assustar e entrar lá sem querer e não conseguem sair. Em alguns casos é preciso até quebrar a parede interna para poder fazer a remoção.
Então, essa é a maior quantidade de ocorrências atendidas no ano passado pelo Corpo de Bombeiros de Imperatriz. Então fica aí a dica, cuidado com espaços pequenos, vão ou outros, até um porão, alguma coisa assim, para que seu animal de estimação ou outro de alguém não entre e acabe aí tendo que chamar socorro bombeiro. Criança, lidar com criança, eu acho que mesmo com treinamento psicológico, seja a parte mais assustadora e também, dependendo do resultado, a mais encantadora também. No caso das crianças, é preciso ter atenção 100% total, tanto quanto à prevenção de afogamentos em casa, ou em piscina, ou no rio, quanto uma panela quente ela pode virar, porque uma criança ela não sabe o que é se ferir, não sabe o que é morrer, não sabe o que é certo, o que é errado. No mundo, né? E por isso que as pessoas devem ter atenção máxima nelas, não deixar elas sem vigilância momento nenhum, porque naquele momento que se descuidou, acontece muito. Crianças se afogam em balde, no vaso sanitário, em piscina, em outra, uma bacia, entendeu? Então é preciso ter atenção máxima nas crianças para evitar esses acidentes. Elas sobem em escada, sobem em cadeira, sobem em móveis e sofrem quedas e às vezes fratura o braço ou coisa pior. Então é preciso salientar nessa questão dos cuidados, atenção total, 100% ali, monitorando sempre as crianças. Acho que tem muita questão de engasgo também. Inclusive tem até dicas, né, comandante, que às vezes ajuda. Hoje, com a revolução das comunicações, você procurar a manobra de Heimlich ou então manobra de criança engasgada no YouTube e nos sites Mas dos são corpos. confiáveis? É, tem que ser por órgãos do Corpo de Bombeiros, que tem muito vídeo do Corpo de Bombeiros do Maranhão, de São Paulo, vários estados que eles citam exemplos de como se fazer e não é tão difícil fazer o desengasgo, a manobra para fazer o desengasgo. O que não pode ser feito é apenas entrar em pânico e telefonar para a central de emergência e aguardar a chegada da ambulância, porque dependendo da distância da base até o local da ocorrência, pode não ser o tempo suficiente, demora 10, 20 minutos. Esse tempo não é o suficiente para salvar uma criança engasgada. Então é preciso as pessoas aprenderem essa manobra mesmo em casa, que não é difícil, basta assistir aos vídeos dos corpos de bombeiros oficiais para que faça o salvamento da criança e possa evitar essa grande tragédia que pode ser evitada, pode ser prevenida. Eu acho até que fica uma sugestão aqui para as equipes de saúde que trabalham com o pré-natal, que é uma exigência muito grande, é até para já, gente, já que dá instrução de como amamentar, de como higienizar, de como cuidar, convida um corpo de bombeiros para ir lá, para já aprender essas manobras. Não sei se já fazem, mas me surgiu aqui na cabeça que pode ser uma boa ideia. Isso, a gente dá muitas palestras, né, nas escolas e aqui mesmo no quartel sobre essa situação. Já fizemos a desobstrução real de crianças que foram trazidas aqui, que moram no entorno. Então, acontece também, recente, aqui em Imperatriz, os policiais militares fizeram a desobstrução de um bebê engasgado. Isso é muito satisfatório saber que esse final foi feliz. Te perguntei agora há pouco qual foi a cena que mais te marcou. Aí falei aqui de alguns exemplos que nos deixam mais emotivos, principalmente a mulher, né? Vocês preparados então, mas o que te deixou mais triste na profissão de bombeiros? O que você viu que disse assim, nossa, realmente balançou? Foi quando eu tinha poucos anos de formado que a gente foi atender uma ocorrência de acidente de trânsito ali na curva que dá acesso ao antigo Hotel Fazenda Barra Grande, né, que tinha dois veículos, bateram de frente e praticamente 4 pessoas morreram e uma delas era criança. Isso foi a primeira grande ocorrência que eu me deparei, né, que eu atendi, e olhar aquela cena de uma criança falecida marcou muito, ainda hoje não sai da minha mente. Então, aí a gente cita novamente, que já vem sendo citado por vários veículos de imprensa e órgãos oficiais,
Atenção, dirigir com cuidado, respeitando as regras de trânsito. Foi ultrapassar em uma curva, poderia evitar tudo isso. E então, questão de não dirigir embriagado, tudo isso que é citado tanto, mas que poucas pessoas dão atenção, até perderem o seu ente querido ou perderem a própria vida. Então, a gente ressalta o importante é seguir as regras de trânsito, que dá para evitar todos esses acidentes. E fica a dica, quando eu vejo uma criança envolvida em acidente de trânsito, ou quando eu estou andando numa estrada, principalmente aqui na região do Bico do Papagaio, que as pessoas às vezes até não utilizam capacete, andam com criança, três em cima de uma moto, e quando está a criança envolvida no meio, seja numa direção irresponsável, seja numa qualquer que seja a situação, eu sempre me venho à cabeça. Naquele momento, eu não sei, a gente é muito. Não dá para se falar de existência, né, dessa questão, mas dá para a gente ter uma ideia, comandante, de que a gente pode estar tirando a oportunidade de vida, porque aquela criança ainda não pensa por si. Mesmo que seja um pouquinho maior, bebê recém-nascido, então a gente pode estar ali, naquele momento, causando a interrupção dessa vida de maneira irresponsável. Isso é muito sério. É muito sério que só depende de todos evitar esse tipo de situação. Obrigada, gente. Tchau, tchau.